Bom, tava gravando um vídeo e aí o vídeo ficou um pouco muito longo e eu parei de gravar, né? Na verdade eu não parei, na verdade acabou a memória e aí eu fui obrigado a parar. Mas só para concluir assim o vídeo, né? Eu quero terminar aqui. Bom, eu parei lá falando a respeito do de que quem destruiu, politicamente falando, o Bolsonaro foi a mídia, né? A mídia esquerdista, obviamente, né? Os militantes da esquerda na mídia. A mídia demonizou o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, as próprias forças armadas, os próprios militares, né? E obviamente a sociedade foi comprando isso, pelo menos uma boa parte foi comprando isso, né? Agora, o pior foi o Bolsonaro não fazer nada. Esse foi o pior. Você vê, o Lula, né, como eu havia falado, o Lula ele já está vindo, já, digamos assim, vacinado, com anticorpos, né? Tanto é que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é controlar a mídia. Por quê? Justamente porque ele sabe que existem jornalistas de direita, jornalistas que se identificam muito mais com o conservadorismo, com o Bolsonaro, do que com ele. E que esses jornalistas vão falar para o povo toda a porcaria que o Lula estiver fazendo. Então, ele sabe o poder que tem a mídia, o poder que tem os jornalistas principalmente. Por essa razão, ele já está vindo com a ideia, com a proposta de controlar a mídia, né? O Bolsonaro, ele deu muita liberdade para os jornalistas da esquerda. Muita. Né? É como eu disse, uma coisa é você dar liberdade para o jornalista informar, né? Dar a sua opinião. Outra coisa é você deixar os jornalistas atacarem o, o, o presidente da República. Né? E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro deu liberdade para os jornalistas atacarem, denegrirem a imagem do presidente da República. Né? Aí você fala, mas o Bolsonaro fala muita merda. Sim, mas tudo bem, o Bolsonaro pode até falar algumas besteiras, mas e as coisas que o Bolsonaro falou e que foram distorcidas? E as coisas que ele disse que foram tiradas de contexto? E as mentiras? Né? As coisas que foram faladas, que ele disse, porém que ele não disse nada. Tudo isso foi a mídia. Então, o Bolsonaro, ele vacilou muito nisso. Muito. O próprio Olavo de Carvalho dizia, né, que o Bolsonaro ele não podia deixar a mídia falar o que queria do presidente. Né?
O Olavo de Carvalho dizia que o Bolsonaro, que os advogados do Bolsonaro tinham que entrar com uma ação todas as vezes que os jornalistas inventassem mentira contra o governo. Mentira. Mentira. Inventou mentira contra o governo, mete processo. O Bolsonaro nunca fez isso. Então, a coisa chegou onde chegou, também por descuido do Bolsonaro. Não é fácil, cara. Você vê, ficava pensando, né, cara? Os caras chamavam o Bolsonaro de genocida. Pegaram uma bola, desenharam o rosto do Bolsonaro, colocaram uma foto, sei lá, mais ou menos como que foi, né? Começaram a chutar, né? E nada foi feito. Nada foi feito. Né? Você vê uma outra coisa muito interessante que eu observei. A todo instante, a todo momento, os deputados de esquerda, para ser mais exato, aquele, acho que é Randolfo Rodrigues, o tempo todo eles protocolavam pedido de impeachment, instaurava inquérito, né, contra o Bolsonaro, contra apoiadores do Bolsonaro. E um monte de gente ficava assim, não deu em nada, né? Só perda de tempo, porque o Bolsonaro é inocente, Amigo, presta atenção. Isso tudo que foi feito foi mais uma estratégia. Quem fez isso sabia que não ia dar em nada naquele momento. Mas agora, eles vão pegar tudo aquilo que foi feito e vão usar contra o Bolsonaro. E vão alegar o quê? Lá não foi feito por causa do foro privilegiado. Né? Ou porque alguém estava lá, o Bolsonaro estava, sei lá, dando dinheiro, enfim. O fato é que vão pegar tudo isso agora e vão usar agora. Obviamente não os pedidos de impeachment, porque Bolsonaro já não vai estar mais na presidência, mas os inquéritos que foram instaurados contra eles, né, os processos, tudo isso, vão usar agora contra ele. Né? E o que ele tem para usar, não apenas em defesa dele, mas contra esses caras? Nada. Porque ele não fez nada. Né? Eles usavam muitas vezes, o pessoal de direita usava o argumento seguinte: mas a gente faz e nada resolve porque o STF está do lado deles. Bom, como disse uma vez o próprio Olavo de Carvalho, um processo, ele não vale pura e simplesmente pela decisão final do juiz, mas pelo próprio processo. Né? Com relação aos jornalistas, se os advogados da União, os advogados do Bolsonaro, tivessem metido um processo nos jornalistas toda vez que eles mentiam contra o governo, eu duvido
que eles continuariam inventando coisas sobre o governo. Eu duvido, mas nada foi feito. Né? Então, nós chegamos onde chegamos, né, porque o próprio Bolsonaro não fez o que ele deveria ter feito. E agora estamos pagando. É triste, mas é a realidade. E é isso aí. Fui.